Eu sou o William Eu sou o João. e a gente vai fazer uma resenha crítica sobre o livro Prisioneiro B. 3087. No começo do livro a gente tem uma introdução bem simples de um menino chamado Janek, que vai ser o protagonista da história. E ele conta como eram seus dias em Cracóvia e como a sua vida mudaria depois que os nazistas chegariam à Polônia. Em Cracóvia, na Polônia, ele vivia tranquilo com a sua família, com sua mãe e seu pai, num apartamento médio. E na noite em que os nazistas chegaram à Polônia, na Cracóvia, ele estava em casa em um jantar com sua família, seus tios, suas tias. A vida do Janek começou a mudar quando ele chegou na escola e eles davam aula de como seria um legítimo alemão. Então, as pessoas que não apresentassem essas características, elas meio que seriam cortadas aos poucos. E ao longo disso, um dia ele chega na escola e os amigos dele não conversam com ele e na porta está escrito que os judeus não poderiam mais estudar lá. Ele começou a ser proibido de frequentar alguns lugares, padarias. E naquela época, muitas pessoas eram levadas para campos, mas voltavam. E a história conta como era a exploração na visão do Janek, né, que era uma criança de 10 anos quando os nazistas chegaram a Cracóvia. Aí a vida dele começa a piorar muito mais quando começa a se formar uma espécie de gueto. Os nazistas começam a construir um muro que separaria uma região de Cracóvia, onde ele morava, e eles começaram a alojar famílias, tipo assim, morava 4 famílias num apartamento que antes morava uma. Então, os nazistas começam meio que juntar os judeus e eles começam a controlar o dinheiro dos judeus. Então não ia ter como eles fugirem nem nada. Só que o Janek era muito novo e ele pensava que isso tudo ia passar ou que era uma coisa passageira. Só depois que ele vai entender que era simplesmente pelo fato de ele ser judeu. Ele acreditava muito na palavra do pai, né? O pai dele, antes da guerra começar, falou que não duraria 6 meses. E esse caso do beco era uma coisa super pequena, era um bairro e ficou super lotado de judeus, que traziam judeus de outras partes da Polônia para colocarem no beco. Então, como o William falou, ficaram 4 famílias, 5 famílias, onde era uma casa que morava só uma. Então os nazistas eles começaram a aterrorizar os judeus. Eles começaram queimando os seus lugares de culto, proibindo as rezas, proibindo que acontecesse o bar mitzvah. E um dia eles decidiram que, como estava muito lotado, um certo número muito grande de judeus tinha que ser extraído de lá e levado para um lugar que eles não sabiam qual era. Eles não sabiam se eles iam voltar e tudo mais. E os nazistas falaram que se esse tal número não fosse, que eles começariam a matar. Pro Janek, nessa parte do livro, a morte já é uma coisa comum. Se um judeu encostasse num nazista, ele estava morto. Se um judeu derrubasse alguma coisa, ele estava morto. Então, para ele, a morte começou a ser uma coisa muito, muito, muito comum. Começou a ser uma coisa cotidiana. Ver a morte, ter a morte presente no dia a dia. Como ele disse, a morte era uma coisa muito que acontecia no seu dia a dia, e também a fome, que ele acostumou e aprendeu a lidar com a fome, porque antes ele tinha 3 refeições, até 4, e agora era uma miséria de refeição por dia. Depois que os nazistas invadiram o apartamento dele, tiraram todos os pertences, comida e tudo mais, a mãe dele ficou com muito medo. E quando ele subiu no terraço do prédio, ele descobriu que lá tinha um pombal e uma porta de ferro, que seria muito difícil de ser arrombada caso os nazistas quisessem matar eles. Então o Janek dá a ideia pro pai de colocar umas barras de ferro na porta para travar quem tá de fora entrar. E eles resolvem viver naquele pombal, ele e a família dele, como forma de proteção. Mas isso acaba não dando muito certo. Um dia o Janek sai para trabalhar e quando ele volta, só a prima dele tava lá e ele nunca mais reencontra com os pais, nem com muita gente da família dele. Eles tinham sido levados ou mortos.
Ele tinha ido trabalhar e na volta para casa ele foi para casa de um amigo e estava voltando tarde. E enquanto ele voltava, ele viu um pelotão de judeus sendo levados por nazistas, sendo conduzidos. Não sei se era levado para algum campo, para algum outro beco, mas nesse grupo de judeus ele vê o seu pai e sua mãe. Só que ele não tem total certeza e ele sentia vontade de gritar e falar com o pai e com a mãe, porque seria a última vez que eles iam se ver. Só que ele não podia, se ele gritasse ele também seria levado. E por esse motivo ele não gritou. E foi a última vez que ele viu seus pais e seus familiares, porque quando ele foi ao Pombal, como o William disse, só havia sua prima, que não estava no momento. Um certo dia, o Janek foi para um desses trens. Ele disse que ele seria levado para trabalhar, mas não foi bem isso que aconteceu. Ele foi levado para um campo de concentração e obrigado a vestir vestes que seriam uniformes, parecidos com prisioneiros, e ali a vida dele viraria um caos. Porque quando ele estava no gueto, pelo menos ele tinha uma certa liberdade, agora ele seria um completo prisioneiro. Liberdade entre aspas, né? Porque ele não saía praticamente de casa, só para trabalhar e nem isso praticamente. E nesse gueto ele foi levado dizendo que era para trabalhar, mas ele estava sendo totalmente escravizado e vestia roupas muito finas, né? Que eram listradas de azul e cinza. E como lá na Polônia é muito frio, ele sofreu com muita hipotermia e como eles eram muito magros, porque não tinham uma certa alimentação, eles sofriam muito de desidratação. O intuito desse vídeo não é dar muito spoiler, então a gente está tentando dar um parecer de que acontece. Continuando a história do livro, Janek passa por 7 campos de concentração. Meu Deus, né? Pausa. 8, alguma coisa. Ele passa por alguns campos de concentração. E em um deles ele é marcado no braço com a tatuagem que tem o nome do livro, Prisioneiro B. 187. Isso. E é isso. E essa guerra durou 6 anos, né? Que ele foi pulando de campo em campo, conhecendo novas pessoas, amigos que infelizmente muitas pessoas, teve um familiar que ele viu morrendo. E seu amigo, acho que o Fred, que ele veio sendo enforcado porque estava muito debilitado de saúde. Então é isso, essa é a nossa resenha crítica, e se você quiser saber mais sobre a história do Janek, se aprofundar, compra o livro, lê, vale muito a pena. É isso. E o livro é muito fácil de ler, ele é uma leitura rápida, não é muito complicada a gramática, a sua leitura. E é um tema pesado, sim, é um tema pesado sobre os nazistas, sobre os judeus que eles sofreram, mas vale muito a pena, porque você conhece a história, e isso vale muito pra gente. É isso aí. Falou. Falou.